Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que é o José Melo, falando sobre radiestesia, radiônica, geobiologia, esse mundo incrível das vibrações ao nosso redor, né? Usando nossos pêndulos, aparelhos, enfim, nossos medidores vibracionais, para nos ajudar a entender um pouquinho mais o que está acontecendo com o nosso universo ao redor, né? Por que algumas coisas funcionam ou não funcionam, e a radiestesia consegue te trazer um pouco mais de entendimento em relação a isso, mas não sem profundidade. Isso é um pouco do tema de hoje. E o principal tema de hoje que eu quero falar um pouco para vocês aqui é: eu posso tratar a minha família? É diferente de tratar a família ou tratar, né, os demais seres do mundo e do universo. Como é que funciona esse processo de tratamento com a família? Muito bem, eu recebo com bastante frequência pedidos de ajuda sobre esta orientação, sobre como tratar a família. E eu recebo também alguns clientes que falam: olha, eu prefiro que você trate, por exemplo, a minha mãe, meu irmão, meu filho, ou algo nesse sentido, porque eu não me sinto à vontade, eu não me sinto bem tratando a minha família. Olha que tema interessante, né? Então, aí a pessoa vem me perguntar: José, mas eu posso tratar a minha família? A primeira resposta é: evidentemente pode, né? Você não tem por que ter um proibidor, né? Um inibidor de tratar a própria família. Então, a primeira resposta é sim, você pode tratar a sua família. Mas o pulo do gato aqui é o como tratar, né? Vai um pouco além de uma questão, por exemplo, muito importante, que é você se concentrar naquele testemunho, naquele processo, naquela documentação que você tem em relação àquela pessoa, e por um momento realmente esquecer. Você tem que esquecer, você tem que sair fora do processo de é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, meu filho, é meu marido, é minha esposa, porque do contrário você vai trazer essa vibração junto. E aí, se você sabe de algum assunto, quando você pega um pêndulo, né? Quando você pega, por exemplo, um aura-meter, enfim, um aparelho, quando você vai pegar uma régua de Bovie aqui para medir a pessoa, existe sim a possibilidade de que você altere esse resultado. José, mas está vendo? Olha aí, você já está me respondendo. Então eu não sei se eu posso. Eu estou te dizendo que se você tiver uma implicação vibracional, tiver uma implicação, por exemplo, moral, tiver uma implicação de alguma coisa mais ligada à pessoa, e que você já saiba do assunto, por exemplo, e você tem uma pré-definição, né, uma pré-concepção em relação ao assunto, aí eu tomaria mais cuidado, sim, porque provavelmente você talvez não precise da radiestesia. Então você já sabe, ou você já imagina o que seja essa resposta e como é que você vai tratá-la. Então, ou seja, a partir do momento que eu pego um assunto, eu vou pegar aqui um exemplo que eu recomendo, inclusive, nós usarmos sempre testemunhos, se for possível, naturais. Se for a família, estiver por perto, pega como exemplo aqui um pouco de unha, pega cabelo, né? Pega um DNA, que é o melhor caminho. José, se for da minha esposa, tá com o cabelo inteiro pintado, vai de unha sem pintura, porque essa química pode interferir. A partir daí, é você fazer a sequência natural do tratamento, natural, mede com o Bovie. Se você for usar alguma coisa para medir, precisa do decágono, lembra? Se você não conhece ainda esse processo, procura nossos vídeos aqui, tem muita coisa falando sobre o decágono. Materialize, crie os pedidos. Eu peguei aqui um exemplo de meta aqui, mas poderia ser qualquer pedido aqui. Crie um pedido bem feito, bem criado, passe pelo decágono, né? Use e abuse de corretores. Eu tenho aqui exemplo de óleo essencial, tenho exemplo de cristal, muita gente gosta de usar cores, por exemplo. Estuda um pouco mais como é que você usa um cone, como é que você usa uma pirâmide. Temos vídeos no canal falando disso. Eu tenho dúvida se eu posso ou não imprimir material, se eu tenho que usar o material com massa X. Isso tudo, gente, existe muito esclarecimento sobre isso hoje. Eu continuo acreditando que o material para emissão, principalmente, deve ter, né, esse desenho o mais correto possível, que a gente sempre fala.
tem que ter a massa e o tamanho mínimo de 15 por 15. Né? Eu realmente continuo não abrindo mão desse tipo de coisa, mas isto é a parte técnica de emissão, é a onda, né? A forma da onda, a onda de forma que vai para o universo para levar aquilo que você pediu, que você colocou aqui e tudo mais. Então, isso independe se é a tua família ou não, faça como se não fosse. Talvez aí esteja uma sacada sobre isso. Faça como se não fosse o teu parente, como se não fosse a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, a tua mãe, o teu pai, porque do contrário você vai colocar muito isso aqui junto, e aqui está junto, né? Está tudo interligado, e aí aquela história da psiônica, da psicotrônica, você já vai fazer a influência. É a mesma coisa se você é um cartomante, uma cartomante, um oraculista, né, que eu não vou dizer oraculista, de tarô, por exemplo, ou de um outro oráculo, e você já conhece a história daquela pessoa, daquela família, daquela situação, e se você não se isentar daquilo, as cartas vão te ajudar a responder aquilo que você já sabe. Então, ou seja, a isenção é fundamental. Você realmente respirar fundo e tratar como se estivesse tratando uma pessoa na tua sala de atendimento, na tua clínica, na tua casa, aonde você trabalhar, presencialmente ou não. Você sabe que isso hoje não faz diferença, a radiestesia te permite fazer esse atendimento à distância. Então, ou seja, se isenta total. Estou lendo alguém, estou tratando alguém com alguma necessidade. E aí use bons materiais, boas pranchas de pesquisa, use o material à tua disposição para isso, para que você possa ir naquele sentido. E uma outra, talvez a minha última dica desse vídeo hoje seja o seguinte: previna mais as coisas. Previna mais as coisas. Não deixe que tenha que ocorrer tal coisa. A prevenção é o melhor remédio. Tá? Então você tem colocado você e a tua família, por exemplo, dentro de uma alta vitalidade, para vocês se manterem mais equilibrados. Uma jarra d'água, por exemplo, em cima de um labirinto, dummies ou chás bem feito para você limpar aquela água para você tomar. Enfim, podemos ficar aqui falando várias coisas sobre isso, mas eu digo que você, como bom radiestesista ou como radiestesista iniciante, ou como um bom praticante de radiestesia, deve começar a prestar atenção e prevenir as coisas. Daí só na hora do apelo, já sei, vamos colocar um SS Saúde para resolver isso, e está tudo resolvido. Vamos de escape, que é o nosso gráfico coringa. Não é assim que funciona. Vocês sabem as minhas dicas sobre isso, sempre meçam para saber o que você usa. Usem sim materiais da melhor qualidade possível e disponível para você. Do contrário, trabalha com o que você tem, tá? Não tem essa neura de só posso se o pêndulo for perfeito com cordinha de metal e tal. Maravilha, né? Nós até fornecemos material, vocês sabem disso. Mas aqui a preocupação é a qualidade do teu mental, a qualidade do teu trabalho, do teu desenvolvimento, e tenho certeza que você vai ajudar, sendo parente ou não, sendo família ou não, sendo o que for, fazendo o quê? O trabalho direito, o trabalho correto, o trabalho bem feito, usando o melhor material que você tiver à tua disposição. Com certeza você vai atingir bons resultados em radiestesia. E vamos sim, por que não, cuidar da nossa família através das nossas mensurações, através das nossas atitudes positivas e através dessa radiestesia e radiônica que nos deixam sempre um legado e um trabalho incrível. Beijo no coração, até o próximo vídeo, namastê, fiquem com Deus, obrigado.